isso aí, galera, estamos aqui, nova aula, pessoal do 7º ano, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, continuando, né, o nosso conteúdo de números negativos. A gente agora vai falar sobre os números inteiros em geral. Só que aí, gente, é o seguinte, eu falei um pouquinho, né, antes a gente vai só dar uma retomada para que a gente possa encaminhar, porque eu sei que esse assunto é muito importante, é um novo universo que aparece para vocês, então a gente precisa realmente deixar tudo às claras, né? O que é que são os números inteiros? Bora aqui conferir, né? O que é que são os números inteiros? Os números inteiros, eles são nada menos que o que? Os números positivos, certo? Vou colocar aqui como números positivos, o zero e os números negativos. O que eu sei, né? O que é que a gente já tinha estudado? Que os positivos e o zero são os números que a gente chama de números naturais, certo? Que a gente usa inclusive esse símbolo aqui, ó, o N, que é o conjunto dos números naturais, certo? E aqui os números negativos, que são outro tipo de número, que são os números que têm um significado oposto aos números positivos. Se a gente for querer colocar aqui em forma de conjunto, certo? Colocar em forma de conjunto, vamos supor aqui os números positivos. Não, vou colocar os números naturais. Vou juntar o zero aqui nesse bando, porque realmente o zero fazia parte, né, como números naturais. Então, vou colocar aqui os naturais. Como é que é o conjunto dos naturais? Ele é o 0, ele é o 1, ele é o 2, ele é o 3, ele é o 4. E eu sei que 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos, Johnny? Porque não vai ter fim. Vamos contar até o infinito. Não tem como terminar isso. Então esses são os números chamados de naturais. E quando a gente quer falar dos números negativos, né, eu vou colocar aqui o nome negativos para depois colocar os símbolos, tá? Quando eu falo dos negativos, o menor dos números negativos é o infinito negativo. E aí tu percebe, né, ó, começa com os 3 pontinhos. E aí ele vai chegando até o zero, ele vai em direção ao zero numa contagem regressiva, por assim dizer. Então, vamos supor aqui, ó, menos 4, depois é o menos 3, depois é o menos 2, depois é o menos 1. E o zero não é negativo, né? Então o zero não está aí nesse conjunto. E aí perceba o seguinte, os números negativos a gente faz da esquerda para a direita como uma contagem regressiva, e os números positivos você já viu que ele cresce normalmente, como a gente já tinha visto, certo? Então aqui, se for juntar tudo, vou botar um pouquinho para baixo, se for juntar tudo num conjunto só, o que é que seria um conjunto dos números inteiros, né? Esse é o símbolo, tá? Do conjunto dos inteiros. E aí quem é que ele vai ser? Ele vai ser o universo dos números negativos, a começar pelo infinito dos negativos, e vai diminuindo, ó, menos 4, perdão, vai crescendo, né? É a negatividade que diminui. E aí vai o zero, ó, depois do menos 1 vem um zero, depois é um positivo. E aí eu vou fazer questão aqui nesse aqui de colocar os sinais, tá? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Só que aí eu quero que você perceba o seguinte, tanto faz a gente colocar como a gente não colocar o sinal positivo para representar os números positivos, entendeu? Os números positivos já são positivos por si, são os negativos que a gente realmente precisa deixar claro que são negativos através de um sinal de negativo. Tranquilo até aí? Beleza, agora eu vou mexer com vocês, porque é o seguinte, quando a gente fala de antecessor e sucessor, aumenta para esses números aqui, quem é o sucessor do 1? É o 2. Então a gente sempre aumenta uma unidade para poder chegar no sucessor. E assim do 2 para o 3,
certo? A gente aumenta 1. Do 3 para o 4 a gente aumenta 1. E sempre foi assim, do 0 para o 1 a gente aumenta 1. E aí os negativos eles seguem o mesmo ritmo. Então do menos 1 para o 0 aumenta 1. Como assim, Johnny? Não era para diminuir 1 para chegar no 0, né? Tô no 1 para chegar no 0, não é para tirar. Mas no contexto dos negativos o significado é invertido. Então menos 1 para o 0 eu estou aumentando o número. Do menos 2 para o menos 1 eu aumento 1. Do menos 3 para o menos 2, segue o fluxo, aumenta 1. Do menos 4 para o menos 3, aumenta 1. Então ele segue o ritmo de como eram os conjuntos o conjunto dos naturais, aumentando 1 à medida que ele vai para a direita. E aqui é o sucessor. Eu posso declarar a seguinte sentença aqui. Eu posso dizer o menos 3 é sucessor do número menos 4. E tá certo, certo? Agora eu posso dizer que o 3 é sucessor do 4, né? Se eu fosse fazer essas duas perguntas, a primeira resposta seria sim, e aqui seria não, certo? Porque nos números positivos, o quanto maior for o número na sequência, ele é maior mesmo. Mas no universo dos negativos é o sentido inverso, é o significado inverso, ou seja, o menos 3 ele vem depois do menos 4, por isso ele é sucessor, por isso ele é maior, inclusive quando eu for comparar, eu já vou falar disso também. Deu para entender legal isso aqui? Tranquilaço, bonitinho, de boaça. Ok? Então vamos para frente. Vou botar aqui numa nova página. Vou colocar aqui em 100% para deixar, né, a tela maiorzinha. E eu vou colocar aqui também a questão da comparação, né? Então vou escrever aqui comparação entre números, para escrever esse N melhorzinho, bonitinho, né? Entre números inteiros. Então vou comparar os números inteiros, certo? E aí a regra é a seguinte, eu vou logo dar o spoiler, cara, eu tô mais nem aí. Eu vou logo falar, quanto mais para a direita na reta numérica, quanto mais para a direita na reta numérica, obviamente, né? Opa, tirar esse acento. Quanto mais para a direita na reta numérica, ele vai ser maior. Então, maior é o número, tá certo? Beleza? Então tá aqui, ó. Pronto, perfeito. Vamos fazer comparações. Vou estabelecer aqui a reta numérica novamente. Será que eu consigo fazer retinho? Não consigo não, mas vamos lá. Vamos fazer aqui a reta. Finja que isso está reto, tá? Então aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e sucessivamente, tá? Da mesma forma, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então, ó, eu posso comparar aqui que dentre os números positivos, ó, pegar aqui o 2 e o 3. Quem é o maior? O maior é o 3, porque o 3 está mais na direita
do que o número 2. Então eu posso já concluir o seguinte, que o 3 ele é maior que o 2. O 3 ele é o que? Maior que o 2. Eu posso, por exemplo, dizer que o 5 ele é maior que o 2. O 2 ele é menor que todos os números que estão à direita dele, certo? Mas se eu for comparar os negativos, ó, pegar o menos 2 e o menos 3, quem é que vai ser o maior? O menos 3, ele é maior ou é menor? Ele é menor que o menos 2, tá certo? Comparando o menos 3 e o menos 2. E por que que ele é menor? Porque ele não está à direita, ele está na esquerda. Ele está na esquerda do menos 2. O menos 2 ele está à direita, então o menos 2 ele tem valor maior. Por mais que seja negativo, o valor é maior, certo? Na comparação com o menos 3. Beleza? Se for comparar aqui, ó, o menos 5 com o menos 3, quem é maior? É o menos 3. Então o menos 3 ele é maior que o menos 5. É só você situar na reta, beleza? E definir, ó. O menos 5 está mais à esquerda, então ele é menor. O menos 3 está mais à direita, então ele é maior que o menos 5. E assim você vai fazendo direitinho isso, tá certo? E aí você vai comparando os números inteiros. E o zero, ó, uma observação, né? Vou fazer aqui um OBS. O Brasil sabe. O Brasil sabe o quê? O zero, ele é menor. Fale, meu Deus. Ele é menor que qualquer número positivo, mas ele é maior que todos os números negativos. Beleza, gente? Então o zero ele é menor que todos os números positivos, porque todos os números positivos estão à direita do zero, mas o zero por si mesmo ele é maior que todos os números negativos. O zero está à direita de qualquer número negativo, então ele é maior que os números negativos. Tranquilo, gente? Aula simples, tranquilo, beleza, só o Mi. Então a gente vai para frente. E o que é esse para frente? A gente vai falar sobre módulo de um número inteiro. E essa parte é muito importante. Módulo de um número inteiro, certo? Vamos falar de módulo. Como é o esquema? Como é o esquema do módulo? O módulo ele é o seguinte. Eu vou defini-lo. Vou deixar aqui bem retinho, né? Que eu não consegui. Pronto. O módulo ele nada mais é do que a distância ele é a distância, né, entre o número entre um certo número e o zero. Então vamos refazer aqui a reta numérica, tá? Ó, essa reta ficou mais retinha. Tá aqui o 0, tá aqui o 1, tá aqui o 2, tá aqui o 3, tá aqui o 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Eu quero saber qual é a distância
de qualquer número para o zero aqui. Vamos supor aqui, ó, menos 1 para o zero. Isso aqui é uma unidade. Uma unidade. Do 0 para o 1, uma unidade. Ou seja, eu tenho que saber quantas unidades tem na distância de qualquer número para o zero. Eu vou fazer aqui a pergunta, né? Quem é o módulo do menos 5, do menos 4? Vou botar aqui o número que está na reta. O módulo do menos 4. Presta atenção. Eu tenho que contar, ao menos nesse início de conversa, contar do menos 4 para o zero. Quantas unidades eu ando? Ó, eu ando 1, 2, 3, 4. Cheguei no zero. Ou seja, a resposta é quanto? É 4. Ah, então o módulo de um número negativo é positivo. Beleza, está certo. É isso mesmo. Agora vamos pegar o módulo de um número positivo, né? Vamos pegar aqui o módulo do 3, do mais 3, né? Deixando bem definido que esse número é um número positivo. E eu quero saber o módulo do mais 3. Então aqui é o 3. Ando 1, ando 2, ando 3 casas. Ou seja, a resposta é 3. E aí, você percebe que o módulo de um número positivo continua positivo. E aí você tira a conclusão de que não existe módulo negativo. Na geometria, a Thaís, ela deve falar também o seguinte, que não existe distância não existe distância negativa, né? Não existe medida negativa. Por quê? Porque a distância é só de um canto para outro, não importa, é só quantas casas eu tenho que andar para ir de um canto até outro. Deu para entender, gente? Questão do módulo, tranquilidade, beleza. Só que tem um detalhe que eu quero falar com vocês aqui. Um último detalhe que é importante. Eu não sei se vocês repararam. Então, ó, se o módulo do menos 4 vai ser igual a 4, quanto é que vai ser o módulo do mais 4? A distância do mais 4 até o zero? Vai ser 4 também. Então eu posso perceber que aqui eu tenho módulos iguais. Mesmo resultado. E quando eu tenho módulos iguais, né, eu posso chamar dois números, né, ó, dois números com módulos iguais são classificados. Vou deixar mais bonito isso aqui. São classificados como opostos ou simétricos. Então, toda vez que a gente falar sobre oposto, certo? Toda vez que a gente falar sobre números opostos ou números simétricos, a gente está falando de dois números que têm a mesma distância para o zero. E para deixar claro, são todos os números positivos e as suas versões negativas. Por exemplo, o oposto do menos 3, o módulo do menos 3 vai ser igual ao módulo do mais 3. O módulo do menos 2 vai ser igual ao módulo do mais 2. O módulo do menos 1000 vai ser igual ao módulo do mais 1000. Tranquilo? Então é isso. Basicamente,
A aula de hoje é isso. Você entender o que são os módulos, você entender os números negativos na reta numérica, você entender como são os números inteiros. Então isso faz parte, certo? E aí na próxima aula a gente vai começar a falar sério, começar a falar de operações com os números inteiros. É isso que vai começar a pegar. Então eu quero que essa parte primeira ela já esteja bem tranquila, bem direitinha, bem assimilada, bem aprendida, que você não tenha dúvida. Fale na Agenda Edu, fale com a gente, dê like no vídeo para que a gente realmente possa ver a sua dúvida, né, a sua tendência, para que a gente possa realmente na próxima aula, na aula das operações, partir para cima e realmente fazer bons aprendizados, né, avançar no conteúdo. Beleza? Então fiquem com Deus, uma honra estar com vocês e até a próxima. Valeu!